Fala galera, estamos aqui para mais uma correção da UniOeste. Aqui nós temos a prova de 2020, né? A primeira questão de filosofia, que é a questão 8, que trabalha com as questões, uma das questões mais clássicas da filosofia, né? Principalmente da filosofia pós-socrática, né? Filosofia antropocêntrica, antropológica, né? Que é o Platão. Né? Então, eu vou ler aqui para vocês essa questão, que é a questão 8 de 2020 da UniOeste. Então, considera o que segue. O que me parece é que se existe algo belo, além do belo em si, só poderá ser belo por participar desse belo em si. O mesmo admito de tudo, mas o mesmo admito de tudo mais. Admites essa espécie de causa. Então, aqui nós temos uma teoria do Platão, gente, que é a teoria da participação, tá? Deixa eu fazer aqui trazer um material para vocês, que a gente falou já nessas correções que a gente vem fazendo aqui, né, sobre o Platão. A gente falou então sobre a teoria das ideias do Platão, né? E dentro dessa lógica da teoria das ideias, nós temos dois mundos, né? Então deixa eu projetar aqui para vocês, bem rapidinho. Então, segundo a teoria das ideias de Platão, nós temos dois mundos, perfeito? O mundo das ideias, que é um mundo superior, é um mundo que não tem forma, é um mundo que está no campo da metafísica, além da física, perfeito? Ou seja, o mundo das ideias é um mundo onde nada é palpável, onde as coisas não têm forma, onde as coisas não têm cor, tá? E neste mundo das ideias, né, lá está a essência de todas as coisas. Lá está a essência de tudo que há na Terra, perfeito? Então, tudo que tem na Terra, todas as coisas materiais, sensitivas, com cor, com cheiro, elas são uma representação infiel da ideia perfeita da coisa, né? Que está lá no mundo das ideias. Tá? Então, aqui esse iconográfico, a gente consegue perceber essa teoria das ideias, né? Então, o mundo das ideias. O mundo das ideias é a realidade, né? É suprassensível, ou seja, está além do sensitivo, está além do material, né? É o que a gente chama de metafísica, né? Além do material. É a causa do mundo sensível. Ou seja, as coisas na Terra, elas são representações, elas são causalidade do mundo das ideias. Contém ideias, o verdadeiro, ser das coisas, possui hierarquia, a ideia do bem, do uno, né, como a ideia de Deus, do divino, ocupa o ápice. Já no mundo sensível, que é o mundo real, não se explica em si mesmo. Porque a essência das coisas que estão na Terra, a essência das coisas que estão no mundo sensível, né, eles estão em forma de ideia neste mundo ideal, neste mundo perfeito. Tá? Então todas as coisas aqui na Terra são uma cópia imperfeita do mundo das ideias, do mundo, né, ideal, do mundo perfeito. E existe na Terra por participação. E essa é a teoria da participação. Então é mais ou menos da seguinte forma: eu tenho uma ideia de coisa, né, mas a essência está no mundo ideal. Agora, ela é representada através de coisa, através de materialidade aqui no mundo sensível. Tá? Por quê? Porque as coisas na Terra, elas participam da essência daquilo que está no mundo ideal. Gente, é complicado, também não é tão complicado, mas eu não inventei isso, eu só reproduzo, tá? Vou trazer aqui para vocês um texto pequeno. Olha o que diz, ó. O que existe realmente é a ideia. Ou seja, o mundo ideal está a essência das coisas. Enquanto a coisa material, a coisa aqui na Terra, só existe enquanto participa da ideia dessa coisa. Então, a materialidade é uma participação irreal, né, ilusória aqui na Terra, do que é essência no mundo ideal. Ah, então, vamos pensar, por exemplo, vamos pegar uma cadeira. Aqui na Terra, aqui no mundo sensível, aqui no mundo sensitivo, no mundo, né, da observação, né, no mundo das sensações, né, da experiência, eu tenho várias cadeiras. Eu tenho cadeira grande, cadeira pequena, cadeira com estofado, cadeira, né, que não tem estofado, cadeira com cor, sem cor. Né? Então, existem muitos tipos de cadeira aqui no mundo real, no mundo sensitivo.
Lá no mundo ideal, não existe uma cadeira com forma de cadeira. Lá existe a ideia de cadeira. Lá existe a essência da cadeira, né? Ou seja, existe no mundo ideal a cadeira das cadeiras, né? A cadeira perfeita, a cadeira que não tem forma. E todas as cadeiras aqui na Terra, elas participam desta ideia que está no mundo ideal. Elas participam dessa cadeira ideal, tá? Uma coisa só existe na medida em que participa da ideia. Ou seja, é uma representação dessa essência que está no mundo ideal, dessa mesma coisa. Ou seja, uma coisa só existe na medida em que participa da ideia dessa mesma coisa. Ou seja, as coisas é uma participação do ideal. As coisas aqui na Terra, os bens materiais, elas são uma participação da ideia perfeita dessas mesmas coisas, tá? Portanto, Platão, né, a ideia ela é anterior à própria coisa. Porque a ideia, ela é essência, ela é perfeita. É o mundo ideal, é o mundo perfeito, é o mundo que não tem forma. Tá? Vamos voltar para a questão, para ver se fica um pouco mais claro? Olha só então. Sobre o excerto acima, considere as seguintes afirmações. 1. A hipótese platônica das ideias, ou hipótese das formas das coisas na Terra, né, compreende a ideia como causa de ser das coisas. Ou seja, qual que é a causalidade, né? Qual que é a causa das ideias? São as coisas. Né? Qual que é a ideia perfeita de cadeira? É a sua causa, por participação. Então, a 1 está correta. Olhem a 2. Participação, trazendo à tona essa ideia de teoria da participação. É o modo pelo qual a ideia dá causa às coisas. É como que uma ideia se torna causa. Quando uma ideia se torna causa, ela se torna coisa. Ela se torna objeto aqui na Terra, no mundo sensível. Lá no mundo ideal, ela não tem forma, ela é apenas a ideia. Agora, a participação das coisas aqui na Terra, no mundo sensível, se dá basicamente, né, por uma causa desta ideia. Agora, olhem a 3. O belo corresponde à forma. Não, porque o belo não é algo em si. O belo não é algo material. O belo é uma representação ideal. O belo, então, está no mundo ideal. E estando no mundo ideal, o belo não tem forma. Por isso que essa 3 está errada. Né? A coisa é bela, a coisa bela é a ideia. Tá? Aqui está certo, né? O que é belo não é a materialidade, mas é a essência da coisa. Né? O que é belo é a ideia de belo. Então, essa 3 está completamente errada. Na 4, a teoria ou hipótese das ideias distingue entre entidades ou supratemporais, né, que estão acima da Terra, que estão, né, no céu, ou que estão no mundo das ideias, né, ou seja, não faz parte do tempo, né, que são em si mesmas, frente à entidade, que não são por si mesmas e estão submetidas ao devir. O que é o devir? O devir é aquilo que vai vir a ser, aquilo que se modifica. Ou seja, o devir é aquilo que está no mundo real, no mundo sensitivo. O ser, ou a essência do ser, está no mundo da ideia. Agora, o devir, o vir a ser, é aquilo que está no mundo real. É o que participa, né, de forma material aqui na Terra. As primeiras são causas do ser das últimas. Então, aqui é a mesma coisa do que a gente vem lendo, né, desde da primeira e da segunda hipótese, né? As coisas na Terra, o devir, né, elas são causas desta primeira coisa que vem do mundo das ideias, dessa essência que vem do mundo das ideias. Para mim, a 4 está correta. E a única incorreta é a 3. Então, a alternativa correta que nós temos aqui, a alternativa, né, que está certa, é a A. Somente uma das afirmativas está incorreta, que no caso é a 3. O belo está no mundo ideal, é a essência, tá? E a representação na Terra. Agora vamos além. O que é a arte? O que é a arte? Porque a arte não é a essência como o belo, né? A arte é um bem material, é algo palpável, é algo real, material. Então, a arte é a cópia da cópia do mundo imperfeito. Vamos pensar o seguinte, eu, Rafael,
O meu rosto, que é material, ele é uma representação do Rafael perfeito da mundo ideal. Então é como se o meu corpo fosse uma representação infiel, uma representação mal feita do Rafael ideal, do Rafael essência, do Rafael ideia que está no mundo ideal. Se um artista reproduzir o meu rosto, ele é uma representação da representação do mundo ideal. Tá? Então a arte é para Platão uma cópia da cópia do mundo ideal. A coisa real é cópia, a arte como representação da cópia é a cópia da cópia. Beleza? Valeu, galera!